Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Para Caitlin. Nota da autora. Tamin 7 é o quinto livro da série Os Garotos de Tommen e conta a história de Gerard Gibson e Claire Biggs. Algumas cenas aqui retratadas podem causar mal-estar em certas pessoas, portanto, sugiro que avalie a lista abaixo antes de seguir com sua leitura. Em razão de cenas explícitas de conteúdo sexual, violência, temas adultos, gatilhos e linguagem chula, a leitura desta obra é recomendada para leitores maduros. A história se passa no sul da Irlanda, no ano de 2005, e contém diálogos e gírias irlandesas. Os termos, referências, jargões e diálogos dos personagens estão em consonância com aquele período da história e não refletem de forma alguma as opiniões ou valores pessoais da autora. Muito obrigada por se juntarem a mim nesta aventura. Com amor. Chloe XXX. Prefácio. Momentos antes de meus pulmões explodirem de dor e tudo escurecer, eu vi uma luz. Era puro sol. Ela. Era ela. E foi quando eu soube. Foi quando eu soube. Prólogo. Maio de 1995. Não levem a garota. Claire. Senti o cheiro de fumaça no meu nariz e não curti. Minha mãe disse que era incenso, a mesma coisa que o padre Murphy queimava na missa aos domingos. Eu não gostava de ir à missa. A igreja era abafada, velha e triste. Pior de tudo, não podíamos falar nada por 1 hora inteira. Para quem tem 5 anos, 1 hora parecia uma eternidade. De alguma forma, aquele dia a igreja estava ainda pior, e era só terça-feira. Estava mais triste. Fiquei olhando para todos os rostos chorosos ao meu redor, puxando um fio solto no casaco, balançando as pernas, sorrindo sozinha toda vez que chutava o banco à minha frente. Fica parada, Claire, meu pai disse, colocando a mão no meu joelho. Já está quase acabando, querida. Está fedendo, sussurrei, apertando o nariz. Não gosto, pai. Eu sei, filha, ele falou, mexendo nos meus cachinhos. Seja boazinha com o papai e aguenta aí quietinha por mais 5 minutos. Depois posso brincar com o Gerard? Ele não me respondeu. Posso brincar com o Gerard hoje, papai? Perguntei de novo, puxando sua calça. Por favor? Estou com saudade dele. Talvez hoje não seja uma boa, ele respondeu, e então fez o que os outros homens estavam fazendo, se inclinou para frente e passou os dedos nos olhos para esconder as lágrimas. Mas por quê? O Gerard está bem ali. Apontei para a frente da igreja. Estou vendo, papai. Não, Claire. Mas... SHHH. Eu não entendia. Me virei de lado e olhei para o meu irmão. Também estava chorando. Minha mãe o segurava ao seu lado enquanto ele se apoiava no ombro dela. Ei, Rio, sussurrei, cobrindo a boca. Quer brincar com o Gerard depois da missa? SHHH, Claire, minha mãe disse, fungando e usando o lenço enfiado dentro da manga para enxugar o rosto. Aqui não. Aqui não? Como assim? Eu não entendia o que estava acontecendo, mas não estava gostando nada daquilo. Sentia uma coisa estranha na barriga, que ficava mais forte cada vez que olhava para os caixões. Era como o Rio chamava as caixas perto do altar. Havia uma caixa grande marrom e uma pequena branca. Rio disse que Joe, o pai do Gerard, estava na grande e Bethan, a irmã dele, estava na pequena. Tinham se afogado no sábado passado. Aquela era uma nova palavra para mim, e eu achava difícil entender, mas mesmo assim fiquei super triste. Porque quando alguém se afogava, ia parar em uma caixa. Afogado. Com a testa franzida de concentração, tentei soletrar a palavra. AF. SHHH, Claire. Não, a palavra era grande demais para mim. Cruzando e descruzando as mãos, olhei em volta e acenei quando vi a professora do Rio e do Gerard do outro lado do banco. Para com isso, Claire, minha mãe pediu, pegando a minha mão e a colocando no meu colo. Se comporta. Pensei que estivesse me comportando. Me esforçando para ser boa para a mamãe, me sentei em cima das mãos e parei de balançar as pernas. Até que a música começou e todo mundo se levantou. Oasis, papai, falei, mal conseguindo conter a empolgação. Eu conhecia aquela música. Era a banda favorita do meu pai e do Joe. A música se chamava Stop Crying Your Heart Out. Meu pai não sorriu. Estava triste demais. Joe era seu melhor amigo no mundo todo e estava no caixão marrom. Já o Gerard era o meu melhor amigo no mundo todo, e eu estava feliz porque ele não tinha se afogado com o Joe e a Bethan. Meu pai tinha tirado o Gerard da água. Pulou e o resgatou. De roupa e sapato. E meias. Meu pai era um herói. Foi o que os vizinhos falaram. Quando o padre Murphy avançou pelo corredor espalhando aquela fumaça fedorenta, tampei meu nariz e me contorci de desconforto, mas me esqueci do cheiro assim que olhei os caixões. Estavam sendo carregados. Primeiro, o marrom grande. Depois, o branco pequeno. O choro foi ficando cada vez mais alto, me deixando muito triste. Quando o caixão branco passou pelo nosso banco, meu irmão caiu no choro, soluçando no peito da nossa mãe.
SHHH riu, repreendi. Se comporta. SHHH Claire, meus pais falaram ao mesmo tempo. Eu não entendia. As pessoas começaram a seguir o caixão. Primeiro, foram os avós do Gerard, os tios e primos. Depois a mamãe dele, Sag, amparada pelo namorado, Keith, e seu filho fedido, Mark. Eu não gostava do Mark. Não gostava dos seus olhos malvados, das suas mãos gigantes, nem do fato de ele estar sempre dando bronca na gente. Logo atrás, com a tia Jackie, estava o meu melhor amigo. Gerard. A empolgação borbulhou dentro de mim assim que o vi e mal consegui me segurar para não saltitar de alegria. De olhos arregalados, fiquei observando o garoto loiro com cachos iguais aos meus limpar o nariz com a manga da camisa branca e olhar para mim. Oi, balbuciei, acenando para ele. Ele parecia muito triste, seu rosto estava molhado, mas ele ergueu a mão e acenou de volta. Oi. Meu coração disparou como se eu estivesse em uma corrida, e minha barriga deu uma cambalhota feito uma panqueca em uma frigideira. Não se mexe, mamãe disse, mas eu não conseguia me conter. Já estava escapulindo do banco e voando pelo corredor. Peter, pega ela. Claire, papai sussurrou, mas era tarde demais. Eu tinha conseguido voltar para ele. Só parei quando estava ao lado do meu melhor amigo, apertando a mão dele. Eu estava com saudade de você. Gerard fungou e segurou minha mão com firmeza, enxugando o rosto com a manga do terno preto enquanto atravessávamos a igreja atrás dos caixões. Eu também estava com saudade. Que bom que não é você na caixa, cochichei no seu ouvido, me inclinando para perto para que apenas ele me escutasse. Você é a minha pessoa favorita no mundo todinho e eu trocaria qualquer um por você. Até o Rio. Você não pode falar essas coisas, ele disse, mas não parecia bravo. Em vez disso, apertou mais a minha mão, e seguimos a multidão para o cemitério. Rezei para que você se salvasse, falei depressa, precisando lhe contar todas as coisas que eu tinha guardado na cabeça desde o barco. Desde o afogamento. Quando disseram que alguém tinha se salvado. Rezei para que fosse você. Ele conteve um soluço e se virou para me olhar. É Amy mesmo? Fiz que sim. Prometi para Deus que eu faria todas as coisas boas do mundo se ele te trouxesse de volta. Abri um sorriso radiante. E ele me ouviu. Não foi Deus, Claire, ele sussurrou, limpando o nariz com a manga. Foi o seu pai. Não ligo para quem foi. Contanto que você esteja aqui. Acho que minha família não pensa assim, ele disse, olhando para o chão sem parar de andar. Acho que queriam que seu pai tivesse salvado a Bethan. Bem, eu não queria, admiti com sinceridade. Eu queria ficar com você mais do que todos. Claire, volta aqui por favor, meu pai nos interrompeu, nos alcançando e colocando a mão no meu ombro. Você não pode ficar com o Gerard agora. Abri a boca para reclamar, mas o Gerard respondeu por mim. Por favor, não levem ela embora. Deixa eles, Pat, tia Jackie falou para o papai. Só Deus sabe como o coitadinho precisa de um ombro amigo agora. Papai não parecia concordar, mas me deixou caminhar até o cemitério com o Gerard. Não sei o que vou fazer agora, ele disse quando chegamos à sepultura. Não quero ir para casa com eles. Com a sua mãe e o Keith. Franzi o nariz de desgosto e murmurei. E o fedorento do Mark? Gerard assentiu com veemência. Quero o meu pai. Mas o seu pai é um anjinho agora, né? Ele deu de ombros. Foi o que o padre Murphy disse. Você não acredita nele? Não sei mais no que acreditar, ele respondeu, e ficou quieto por um longo momento antes de soltar um suspiro frustrado. Eu parecia um burro. Quando? Na missa. Por quê? Porque não conseguia ler, falou baixinho. A oração? Perguntei, lembrando da oração que o Gerard leu no altar durante a missa. Achei que você foi ótimo. Eu não conseguia ler a porra das palavras, Claire, admitiu com os olhos cinzentos cheios de lágrimas fixos nos meus. Inventei tudo. Tudo bem, Gerard. Caprichei no sorriso para que ele se sentisse melhor. Você arrasou. O Mark disse que sou burro, acrescentou, apertando minha mão com mais força. Falou no meu ouvido quando voltei do altar. Ele que é burro, grunhe, irritada. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Você é, tipo, super inteligente. É só quando as palavras estão na página, explicou, bufando de frustração. Juro que lembro de tudo na minha cabeça. Eu poderia ter falado tudo sem problema se não tivesse olhado para aquela página idiota. Gerard. Não faz sentido para mim, ele continuou, depressa. Não importa se sou eu que escrevo ou se é a minha mãe. Nenhuma palavra escrita faz sentido para mim. Posso te ajudar. Estou ficando boa na leitura. É só ficar comigo. Gerard apertou minha mão. Ajuda. Sério? Ele concordou de novo. Depois, deu um passo para a sepultura aberta e espiou lá dentro. Que fundo. Pois é, super fundo, concordei, observando o enorme buraco no chão. É escuro. Uhum. Acenei a cabeça. Bem escuro. Ela tem medo do escuro. Bethan? É. Mas tudo bem, porque o seu pai está com ela. Vai cuidar dela. Mas e eu? Sussurrou, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Quem é que vai cuidar de mim? Eu, bobinho, e respondi, soltando a mão dele para abraçá-lo. Vou cuidar de você, Gerard. Ele prendeu o fôlego e pensei que ia recomeçar a chorar. Mas não chorou.
Em vez disso, se desvencilhou do abraço, se virou para o buraco e saiu correndo pela trilha, se afastando da multidão, ignorando a mãe e as tias que o chamavam. Era mais rápido que eu. E tinha pernas mais compridas. Só que o Gerard nunca tinha fugido de mim. Fiquei triste. Ei, Gerard, falei, bufando e arfando e disparando atrás dele. Me espera. Deixa comigo, Hugh e Patrick falaram ao mesmo tempo, me ultrapassando como se fossem os corredores mais rápidos da Irlanda. Meu irmão e o amigo tinham 7 anos. Eu só tinha 5. Não era justo. Alguém colocou a mãozinha na minha e quando me virei, me deparei com um par de reluzentes olhos azuis. Oi? Lizzie. Sorri ao ver minha outra melhor amiga e a abracei com força. Você veio. Todo mundo veio. Até a Caoine. Sim. Você vai ficar com os seus pais? Preciso encontrar o Gerard. Quer que eu vá com você? Fiz que sim alegremente. Lizzie sorriu de volta para mim, enlaçou o braço no meu e saiu na direção dos meninos. Não gosto do cheiro da igreja. Também não, ela concordou. É bem fedido. E é quente demais lá dentro. Mamãe me fez botar meia calça e esse casaco enorme. Como eu estava com calor, tentei abrir o casaco e soltei um suspiro exagerado quando não consegui. Ainda não sou boa com botões, Liz. Tudo bem, ela disse, esticando o braço para mim. Sou excelente. Era mesmo. Liz era tão excelente que podia até soletrar a palavra excelente. Ela sempre ganhava 5 estrelinhas da nossa professora. Mas eu não ligava. Além do Gerard e da Shannon, Liz era minha terceira amiga favorita no mundo. Você acha que ele vai ficar bem? Perguntei pouco depois, ao chegarmos a uma parte vazia do cemitério, onde os meninos estavam. Mais à frente, vi meu irmão Hugh. Ele estava abraçando Gerard, mantendo-o pertinho enquanto seu amigo Patrick estava sentado no chão com o braço em torno dos dois. Eu não conseguia ouvir o que meu irmão falava para o Gerard, mas sabia que era algo inteligente. Hugh era bom assim. Sempre sabia o que dizer. Quem? O Gerard. Não sei, Claire. Ela deu de ombros, me ajudando a amarrar o casaco na cintura. A Caoine disse que o Gypsy vai ficar triste por um bom tempo. Um bom tempo, repeti com tristeza. Falou que a gente precisa deixar ele quieto, dar um tempo para ele. Tempo? É. Pra quê? Sei lá, ela falou, encolhendo os ombros. Mas a Caoine disse que é importante. Quero abraçar ele. Você devia mesmo. Você tem os melhores abraços. Os seus abraços também são ótimos, comentei. Super macios. E os seus abraços parecem raios de sol. Raios de sol? Franzi a testa confusa. Como assim? Você é um raio de sol, bobinha. Ela deu risada antes de sair correndo na direção dos meninos. Ou talvez seja o seu shampoo. O meu shampoo? Ergui a mão para pegar um cacho e dei uma fungada. Meu cabelo não tem cheiro de sol, Liz. É de morango. Sinto muito pelo seu pai, Gypsy e Lizzie disse ao se aproximar do grupinho. Ela se ajoelhou na frente dele e o abraçou com força. E pela sua irmã também. Valeu, Liz, Gerard disse, fungando e retribuindo o abraço. Ah, trouxe isso pra você, acrescentou, enfiando a mão no bolso da saia. Desculpe, amassou um pouquinho. Colocou uma margarida torta no colo dele antes de se sentar no chão ao lado do meu irmão. Pra você colocar na sepultura. Valeu, Liz. Ele guardou a margarida no bolso antes de se virar para o meu irmão e depois para o Patrick. Obrigado por ficarem comigo, gente. A gente sempre vai ficar com você, Gibbs, Hugh disse, ainda com o braço em torno do Gerard, puxando Lizzie para si com o outro. Exatamente, Patrick concordou, abraçando Gerard pelo outro lado. Para que servem os amigos? Senti algo quente e raivoso na minha barriga. Isso sempre acontecia quando a Liz e o Hugh estavam juntos. Ela era minha amiga, mas sempre brincava com meu irmão quando vinha em casa, e eu não gostava nem um pouco. Me sentei de pernas cruzadas na frente deles e fiquei cutucando uma casquinha no cotovelo, tentando pensar coisas boas. Coisas gentis. Afinal de contas, eu tinha feito uma promessa para Deus. Eu tinha ficado com o Gerard. Liz. A conhecida voz da Caoine ressoou. O que deu em você para sair correndo desse jeito? Minha mãe está te procurando por todo canto. Ah, merda, Lizzie grunhiu se levantando depressa. É melhor eu voltar. Vou com você, Hugh disse, se juntando a ela rápido. Já volto, Gibbs. Ele com certeza está afim dela, Patrick comentou, olhando para os dois se afastando. Ah, certeza, Gerard concordou baixinho. Está na cara. Patrick franziu a testa e acrescentou. Acho que ela também está afim dele. Pois é, Gerard disse. Também está na cara. O que significa isso? Perguntei. É quando duas pessoas querem ficar de mãos dadas e passar todo o recreio brincando só os dois, Patrick explicou. Mas o Hugh não estuda na mesma escola que a Liz, como é que estão afim um do outro se não brincam juntos no recreio? Eles brincam em casa, Gerard comentou. É. Mas você também brinca com a Liz e Patrick, observei. Então você também está afim dela? Sei lá, às vezes, talvez, ele respondeu de um jeito distraído, e então ficou de pé. Já volto. Me desculpa por ter fugido, Gerard falou quando Patrick saiu. Eu não estava fugindo de você. Foi o buracão no chão, né? Perguntei, me aproximando. Também fiquei com medo.
Ele assentiu com os olhos marejados. Eu não queria ver eles botando minha irmã naquele buraco. Ei, Gerard? Sim, Claire? Você precisa de um tempo? Pra quê? Sei lá. Dei de ombros e ajeitei o casaco amarrado na cintura. A Cauane disse que você precisa de um tempo e que a gente devia te deixar quieto. Não vá embora, ele pediu pegando minha mão. Pode ser? Eu não ia embora, bobinho, falei, dando risada e pensando como a mão dele fazia a minha parecer pequenininha. Nunca te deixaria sozinho, Gerard. Foi o que o meu pai disse. Ele soltou um suspiro trêmulo e fechou os olhos antes de sussurrar. Então, por favor, não vá embora, está bem? Não vou, Gerard, respondi, chegando tão perto que nossos ombros se tocaram. Era isso que acontecia quando eu estava com o Gerard. Eu queria encostar a minha mão nele o tempo todo. Ou o meu ombro. Ou os meus pés. Nunca queria que ele se afastasse ou fosse embora. Só queria que ficasse do meu lado. Mesmo quando ele estava super triste. Nunca vou te deixar. É sério, ele insistiu, se virando para mim. Não posso perder mais alguém que eu amo. Você me ama? Gerard fez que sim tristemente, enquanto outra lágrima escorria pelo seu rosto. Amo você mais que todos. Abri um sorriso radiante. Mais que o Rio? Ele franziu o nariz de aversão. Não amo o Rio. Então mais que o Patrick? Também não amo o FL. Não. Só você. Sabe, Gerard, se você ficar muito triste, também posso ser sua irmã. O Rio não vai ligar. Você não pode ser minha irmã, Claire. Por que não? Porque ninguém pode estar afim da irmã. Você está afim de mim? Minha barriga virou uma panqueca de novo. E não da Lizzie? Porque ouvi o Rio falar que ela é super linda. Lizzie? Af, sem chance, ele grunhiu, contraindo os lábios de desgosto. Nem ligo pra Lizzie. Não. Não ligo pra ninguém. Deu um sorrisinho e acrescentou. A não ser pra você. Gerard, querido, está na hora de ir pra casa, uma voz familiar falou, e ele enrijeceu ao meu lado quando os nossos parentes se aproximaram. O pessoal vai pra lá. Só mais 5 minutinhos, ele pediu, respirando rápido e com força. Por favor. Precisamos ir agora, filho, a mãe dele insistiu. Por favor, repetiu olhando para o chão. Só 5 minutinhos. Gerard. O garoto pode ir com a gente, Sag, sugeri, tentando passar o braço pelos ombros dele. Não era fácil, pois ele era bem maior que eu, mas tentei. Temos espaço no carro. Hoje não, Claire, querida, ela respondeu fungando. O Gerard tem que ficar com a família. Eles não são minha família, Gerard disse com o peito pesado. Eles são minha família, acrescentou, apontando para a direção oposta para as sepulturas do pai e da irmã. Então me deixe em paz, está bem? Gerard. Sag o repreendeu, logo entrando em outra crise de choro. Preciso de você comigo agora. Deixa ele ficar com os amigos, querida, Kif falou. Ele vai se sentir melhor com gente da mesma idade. Sim, deixa ele, Mark grunhiu. Estou de saco cheio dessa choradeira. Mark, você não está ajudando. Não consigo respirar, Gerard disse, se virando para mim com os olhos cinzentos tomados pelo pânico, resfolegando. Não consigo respirar, Claire. Arregalei os olhos de pavor. Não consegue? Ele balançou a cabeça aterrorizado. Estou me afogando. Você está se afogando? Dei um grito de susto, fiquei de pé e o puxei comigo. Tudo bem, Gerard. Você só tem que abrir a boca e deixar o ar entrar. Não se consigo. Não consegue. Ele não. Depois disso, tudo virou um caos. O que está acontecendo com ele? Está tendo uma crise de pânico. Gibbs? Gerard, querido, sou eu, Cineade, está me ouvindo? Não consigo respirar. Ajudem ele. Não é se solta minha mão. Não vou soltar, Gerard. Deitada no escuro, fiquei olhando para o teto, me esforçando para ser corajosa. Eu não gostava de dormir no escuro, mas estava no quarto do meu irmão, então não podia escolher. Só que não era assustador. A lua estava enorme e brilhante, reluzindo pela janela. Ainda está acordada? Rio perguntou. Sim. E você? Claro. Eu que perguntei, né? Ah, é. Ele ainda está segurando a sua mão? Olhei para baixo, para minha mão ainda unida à de Gerard. Sim. Meu irmão se ergueu sobre os cotovelos, se inclinou sobre o corpo adormecido do amigo e sussurrou. Você não quer ir ao banheiro antes de dormir? Estou morrendo de vontade, falei, mordendo o lábio de preocupação. E se eu fizer xixi na cama? Não ouse fazer xixi na minha cama. Mas e se eu pegar no sono e fizer xixi sem querer? Vai fazer xixi antes. Não posso. Ele não me solta e a gente passou o dia todo assim. Bem, agora ele está apagado, Rio sussurrou. Deram remédio para ele dormir. Pois é, falei, franzindo as sobrancelhas ao me lembrar. Ele estava tão triste. Eu sei. Rio deu um suspiro pesado. Só solta a mão dele e vai. Já tentei. Minha mão estava quente e suada, mas o Gerard não a soltava desde o enterro. Estou presa, Rio. Merda. Não fala palavrão. Deixa ele passar a noite com as crianças, Sag, minha mãe disse do outro lado da porta. Já está dormindo, o pobrezinho. Levo ele para casa de manhã.
Ah, merda, Rio disse, se deitando de novo. Não fala palavrão, sussurrei, também me deitando. Não sei o que fazer, Sinead, a mãe de Gerard, choramingou. Ele está arrasado. É um menino forte, e tem uma mãe maravilhosa que o ama muito. Ele pode superar qualquer coisa. É terrível porque ele já estava sofrendo com a separação, daí o Keith veio morar com a gente mês passado e agora o Joe se foi. Ela deixou escapar outro soluço de choro. Tenho medo de ele pensar que estou querendo substituir o pai. Ouvimos mais alguns murmúrios, então o barulho de passos se afastando preencheu o silêncio. Mas ela substituiu o Joe mesmo, Rio comentou baixinho. Rio. O que foi? É verdade. É, mas você não pode falar isso em voz alta. Eu falando em voz alta ou só na minha cabeça continua sendo verdade, Claire. A Sag deu um pé na bunda do Joe pra ficar com o Keith, e todo mundo sabe. Até o Gerard. Especialmente ele. Ele nunca comentou nada comigo. Porque pensa que você é frágil. É. É. Ah. Franzi a testa e me virei de lado para olhar para o meu irmão. Ei, Rio? Como assim? Deu um pé na bunda do Joe. É quando alguém que você ama termina com você porque ama mais outra pessoa, ele respondeu, também se virando para mim. Ah. Mordi os lábios e fiquei pensando. A mamãe vai dar um pé na bunda do papai que nem a Sag fez com o Joe? Sem chance, Rio respondeu com firmeza. A mamãe ama o papai do jeito certo. A Sag não amava o Joe do jeito certo? Ela amava antes, disse dando de ombros. Mas acho que deve ter parado de amar. Nossa, super triste. Para de ficar falando super o tempo todo, Claire. Gosto dessa palavra, protestei. Até sei soletrar. Está bem, falou bocejando. Entendi. Acho que tem um plano. Tem? Sim. Meu irmão assentiu, se inclinou sobre o Gerard e pegou a mão dele. Eu seguro a mão dele enquanto você vai ao banheiro. Mas e se ele acordar e tiver outra crise de pânico? É melhor você fazer xixi rapidinho então, ele grunhiu, arrancando a minha mão da mão do amigo. Vai, Claire. Corre. O som de alguém chorando me acordou mais tarde aquela noite. Rio? Pisquei e olhei em volta do quarto, confusa. É você? Ele não, ele ainda está dormindo. Gerard? Minha barriga virou que nem panqueca quando ouvi a voz dele, e me deitei de lado depressa para olhar para ele. Oi? Ele já estava de lado me olhando e segurando minha mão. Oi? Você está bem? Ele fungou, limpou a bochecha no travesseiro e balançou a cabeça devagar. Você teve um sonho feio? Ele fez que sim. Com o barco? Perguntei, colocando a outra mão sobre a sua. Você caiu na água? Fez que sim de novo. Tentei deixá-lo feliz dizendo. Você está seguro agora. Está quentinho e sequinho, e está aqui comigo. Ele não sorriu. Só ficou me encarando enquanto lágrimas grandes e gordas escorriam pelo rosto. O que é que eu vou fazer, Claire? Como assim? Perguntei, me aproximando para que nossos pés se tocassem. Os meus pés sempre estavam gelados, e os do Gerard sempre estavam quentes. A não ser no sábado, no dia da primeira comunhão dele e do Rio. O dia que os nossos papais levaram a nossa família para passear naquele barco grandão para comemorar. Naquele dia, Gerard estava azul e todo gelado. Sem o meu pai, ele sussurrou cobrindo meu pé com o seu. Fechou os olhos e falou. E a Amy, minha irmã. Fungou para conter outro soluço de choro e soltou um suspiro trêmulo. Estou sozinho agora. Não está, não, retruquei, limpando uma lágrima super grande na minha bochecha. Você tem a Sag e o Keith e o Mark. Odeio ele, Gerard me interrompeu, sussurrando. Quem? O Keith. Ele assentiu com firmeza. E ele não só ele. O Mark também? Fungou e engoliu em seco antes de dizer. Não gosto de como ele me olha. Arregalei os olhos. Ele te olha feio? Me olha de um jeito malvado. Como se quisesse me machucar. Senti a raiva crescendo na minha barriga. Te machucar? Ele assentiu mais uma vez. Quem sabe até me matar. Bem, vou chutar o pipi dele se ele te machucar, rosnei. Eu sei fazer, é só perguntar pro Rio. Chutei o pipi dele na semana passada quando ele quebrou a minha Barbie e ele chorou. Ah, é. Gerard sorriu. Eu lembro. Era o primeiro sorriso que ele dava aquele dia. Gosto da sua cara quando você faz isso, falei, esticando o braço para tocar a covinha que aparecia quando ele sorria. Isso o quê? Sorrir, respondi. Minha barriga balança. Balança? Uhum. Assenti com entusiasmo e ri quando aconteceu de novo. Que nem gelatina. Gerard franziu as sobrancelhas e ficou super concentrado. Comigo é igual. Ei, Gerard? Sim, Claire? Você ainda está segurando a minha mão. Eu sei. Ele estremeceu e apertou minha mão com mais força. Desculpa. É que segurar a sua mão me acalma. É. É. Ele me observou com cautela. Tudo bem? Tudo. Abri um sorriso largo. Pode segurar minha mão para sempre. Promete? Uhum. Bocejei sonolenta. Prometo. 10 anos depois. De volta com força total. Gypsy.
Grita, seu merdinha patético, a voz na minha cabeça ordenou. Seria a minha voz? Ou a de outra pessoa? Eu não sabia mais. Tudo que sabia naquele momento era que só queria me mexer, correr, gritar, mas não conseguia. Pede ajuda, caralho. Não consigo. Nada estava funcionando. Eu não conseguia mover um músculo. Um dedo. Estava paralisado de medo. De novo. Desamparado, encharquei o lençol de lágrimas com o rosto enfiado na cama. Pressão. Subia pela minha garganta, me afundando cada vez mais no colchão. Lágrimas silenciosas seguidas por gritos silenciosos que não ativavam minhas cordas vocais. Pinga. 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 O peso acima de mim me mantinha preso no meu eterno poço de terror. Me afogando. Pressionando meu rosto na cama até que eu não pudesse respirar. Enchendo meus pulmões de água até que explodissem. Dilatando minhas narinas. Não é real. Braços agitados. Você não está aqui. A escuridão se infiltrando. Não dói mais. A imagem das ondas quebrando mudou para a familiar visão do corredor do andar de cima. Estou me afogando, mãe. Eu vi a luz fraca do abajur do quarto dela brilhando por baixo da porta. Estou afundando de novo. Aquela velha dor horrível e abrasadora me dominou, fazendo meu corpo se debater impotente. Por que você não consegue me ver? A morte seria melhor que isso. Dói. Eu já estava morrendo por dentro. Faz parar. Minhas entranhas já estavam contorcidas. Faz ele parar. Meu coração se desintegrava aos poucos no peito. Não, não me leva para longe deles. Meus batimentos desaceleraram, mas eu ainda conseguia ouvir meu pulso trovejando nos ouvidos. Não. Por favor. Não deixa ele me salvar. Porque eu nunca poderia ser curado. A morte dela não é culpa sua. Senti as mãos dele em mim. Mantém os olhos na porta. Pressão. Por favor, me solta. Crescendo no meu peito. Quero meu pai. Fechando a minha garganta. Não me faz soltar a mão dele. Me afogando. Não consigo ver minha irmã. Me sufocando. Ela está desaparecendo cada vez mais, esmagando meus pulmões a ponto de eu não conseguir respirar. Ele está se aproximando. Não. Vai com ela. Para. Prometo que vai ser melhor lá embaixo. Pai. Prende o fôlego. Então ele estava me tirando da água. Respira, garoto, respira. Você merece ser punido. Continue tentando, caramba. Você merece sofrer. 1, 2, 3, 4, 5. Você merece ser destruído. Se afastem. De dentro para fora. Consegui uma pulsação. Não. Desci da cama ofegante e caí no chão do quarto. Meu Deus. Desesperado, passei as mãos pelo cabelo molhado de suor e esfreguei o rosto. A ansiedade se agitava dentro de mim, fazendo meu coração disparar feito uma maldita bola de ping-pong no peito. Eu ainda sentia o gosto da água e o pânico enchendo meus pulmões, que ardiam, quase explodindo. Com o peito arfando e a respiração entrecortada, fiquei olhando para o teto na escuridão, buscando o ar desesperadamente. Tum. 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 Meu coração estava batendo muito forte, quase saindo pela boca e deixando o gosto na garganta. Metálico. Perverso. Errado. Você está bem, tentei dizer a mim mesmo, mas não senti alívio algum. Você está bem. Tum. 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 Eu não conseguia respirar. Consegue sim. Você já está respirando, otário. Era um pesadelo. Não era real. Mas era. É real. Errado. 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 Para, caralho, ordenei para minha mente dispersa enquanto engatinhava na escuridão. Cala a boca por pelo menos 1 minuto, porra. Tum. 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 Será que eu ainda estava acordado? Tum. 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 Ou eu tinha pegado no sono de novo? Tum. 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 Eu estava me mexendo, tropeçando na escuridão, guiado apenas pela minha memória. Tum. 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 Uma forte névoa no meu cérebro varreu os meus sentidos, e então eu estava caindo. Afundando de novo. Em outro pesadelo. Meu Deus, não. Não, não, não. Chorando, lutei mentalmente contra o que eu sabia que viria a seguir, mas não adiantou. Mesmo nos meus sonhos, eu não podia mudar nada. Gerard? Eu a ouvi ao longe. Ah, meu Deus, Gerard. Meu coração batia forte. Você está bem. SHHH, SHHH, tudo bem. Meus pés estavam se mexendo. Sou eu. Você está seguro. Estendi as mãos para ela. Te peguei. Mas eu não conseguia ver nada. SHHH, baby, te peguei. Minha pulsação rugia nos meus ouvidos. Estou bem aqui com você. As ondas se quebravam no meu corpo. Abre os olhos, Gerard. O toque dele esmagava minha alma. Volta pra mim. Porra, falei, tossindo e cuspindo enquanto a sensação do afogamento continuava atormentando minha cabeça. Claire? Desvairado, abri os olhos de uma vez. Claire? A névoa se dissipou e de repente consegui enxergar de novo. Claire? Sou eu.
Mãos que eu conhecia envolveram minha cintura por trás, fazendo meu corpo todo enrijecer e se sacudir ao mesmo tempo. Estou bem aqui, Gerard. Então senti o cheiro do seu shampoo, do sabão que a mãe dela sempre usava para lavar as roupas, a sensação do seu peito nas minhas costas. Ela embalava o meu corpo. Alívio. O alívio inundou meu corpo com tanta força que erradicou cada gota de adrenalina correndo dentro de mim, me fazendo desabar em seus braços. Claire. Estou com você. Quando ela me tocava, eu não me encolhia. Eu não sentia aquele velho sentimento de pânico me consumindo ao ser agarrado por trás. Eu não precisava abrir os olhos para saber que tinha entrado sonâmbulo no seu quarto. De novo. Era o único lugar para onde minhas pernas me levavam. Era o único lugar onde eu conseguia respirar. Também não precisava olhar para saber que ela estava usando seu pijama favorito de unicórnio. Eu estava tão familiarizado que reconheci o tecido nas minhas costas enquanto ela me abraçava. As sensações dela se tornaram as minhas, e encontrei uma forma de me ancorar naquele momento. Encontrei a força necessária para arrastar a minha versão do presente para fora do pesadelo. Para fora do meu passado. Você está seguro agora. A voz da Claire carregava uma confiança tranquila, e me agarrei desesperadamente nela. Claire tinha o direito de se sentir confiante. Foi a infeliz escolhida para me trazer de volta do abismo todos os dias desde o afogamento. Estou com você. Claire Biggs tinha muitas coisas. Minha atenção. Meu coração. Minha alma. Sim, eu era todinho dela e não era exagero nenhum. Eu sabia que invadir o quarto dela não era certo, eu não era burro, mas era um hábito que adquiri depois da morte do meu pai, e não estava pronto para abandoná-lo. Ela era o cigarro que eu não conseguia largar. A muleta sem a qual eu não conseguia andar. Sai do quarto dela, babaca. Se recomponha. Você não tem o direito de encher o saco da Claire desse jeito. Eles estão piorando, Gerard. Não era uma pergunta, mas me obriguei a responder mesmo assim. Pois é. Estão mais violentos. Mais uma vez, não era uma pergunta, mas repeti com a voz trêmula. Pois é. Meus pesadelos sempre foram horríveis. Geralmente eu conseguia escondê-los, o que era bastante impressionante, já que eu dormia na cama dela quase todas as noites desde que tinha 7 anos. Quando os terrores noturnos ficavam ruins, como no verão passado, eu tentava evitá-la e me esforçava para dormir na minha própria casa. Mas isso nunca fazia diferença, porque mesmo dormindo eu sempre voltava para ela. Por quê? Ela perguntou, preocupada. O que está acontecendo com você? Nada. Não estava acontecendo nada comigo, e era por isso que eu me sentia tão frustrado. Os terrores noturnos me atormentavam desde o acidente. Claro, foram piorando aos poucos uns anos atrás enquanto eu lidava com umas merdas, mas eu estava bem. Decidi ser feliz e por um milagre, isso ajudou. Não era real, eu não me sentia assim de verdade, mas acreditava piamente que se fingisse bastante, uma hora daria certo. Afinal, do contrário, estaria morto. Era como qualquer outra coisa que eu já tinha manifestado na vida. Mesmo que essa coisa não se tornasse realidade logo, eu agia como se ela já tivesse acontecido até que acontecia. Por exemplo, eu queria ser normal, então eu era. Queria ser talentoso como Johnny, inteligente como Hugh, criativo como Patrick, então me tornei tudo isso. Podia não ser naturalmente, mas as chances de dar certo eram altas se eu fingisse pelo tempo necessário. Talvez Lizzie tivesse razão, e eu fosse mesmo um idiota. Eu definitivamente não ia entrar em nenhuma universidade depois do Tommen. Mas sempre pude contar com meu senso de humor. O fingimento estava funcionando bem até então. E o bônus é que eu não estava machucando ninguém. Ao contrário da Lizzie, aprendi a lidar com as coisas e com o luto e me proteger sem fazer mal para os outros. Por que eu seria Gerard, o ferrado, quando podia ser Gypsy, o palhaço? Eu não poderia sofrer sendo Gypsy porque o Gypsy era a minha armadura, e o humor era a minha espada. Eu não pensava muito nas palavras que saíam da minha boca. Costumava dizer o que quer que estivesse na minha cabeça na hora, e isso formou a pessoa que me tornei para os meus amigos. Eu fazia piadas autodepreciativas, nunca era cruel de propósito e fazia as pessoas rirem. Da minha boca saía um monte de merda às custas do meu próprio personagem, o que funcionava como uma capa de proteção autodestrutiva. Nada do que eu dizia tinha fins venenosos ou de ostentação. Era pura defesa. Aquilo era minha rede de segurança. Porque eu tinha uma necessidade atroz de me proteger e não sabia fazer isso de outra forma em um mundo onde todos, exceto eu, pareciam ter as coisas sob controle. Só havia uma pessoa na minha vida que ainda me via como eu. Só havia uma pessoa que se recusava a abandonar a minha versão do passado. A garota que estava me abraçando. A minha garota. Então deve ser o que aconteceu no acampamento, ela disse com um tom impetuoso. Quando a Lizzie te empurrou no rio, isso deve ter sido gatilho para alguma lembrança daquele dia. Talvez, falei, com a respiração ainda irregular. Sei lá. Me inclinei para frente, pressionei o rosto e tentei me recompor. Não importa. Importa sim, Gerard. Você está um caco quase toda noite desde então. Ela puxou minhas mãos do meu rosto e entrelaçou os dedos nos meus. Estou preocupada com você. Eu não tinha que me obrigar a olhar para a garota que segurava minha mão, meus olhos a procuravam automaticamente, desde a infância se concentrando nos seus cachos loiros e olhos castanhos. Ei, só fala comigo, ela pediu suavemente, colocando as mãos no meu rosto. Vamos, Gerard. Me diz o que está se passando nessa sua cabecinha. Eu não conseguia falar com ela. Não conseguia falar com ninguém.
O lado feio que me apresentaram da vida era algo que eu levaria para o túmulo. Para. Não pensa nisso. Bloqueia tudo. O presente era o lugar mais seguro para minha mente, porque o passado era horrendo e o futuro me apavorava. Está tudo bem, eu disse, tentando apaziguá-la. Cobri suas mãos com a minha e contive a vontade de estremecer. Não se preocupa comigo. É para isso que servem os amigos, Gerard. Sem tirar os enormes olhos castanhos de mim, ela se inclinou para a frente e apoiou a testa na minha. A gente se preocupa uns com os outros. Se eu pudesse costurar aquela garota na minha pele sem causar danos a ela, eu faria isso num piscar de olhos. Ela era vital na minha vida nesse nível. Era essencial para a minha existência. Se as drogas eram para o Joey Lynch o que a Claire Biggs era para mim, não havia clínica de reabilitação alguma capaz de me fazer largar o vício. Porque ela era o meu eterno vício. Estranhamente foi por isso que acabei ajudando a Oif Molloy tantos meses atrás. Eu a teria ajudado de qualquer maneira, mas pelo desamparo total que vi em seus olhos aquela noite enquanto ela lidava com o amor e a dor, me identifiquei com o sofrimento dela. Eu conhecia aquela sensação de desamparo e não queria que ninguém jamais passasse por aquilo. Vi sua expressão. Conhecia aquele olhar. Queria que alguém tivesse interferido para me salvar daquela dor. Mas o dinheiro não podia aliviar a dor do meu passado. A dor de me sentir destruído e impotente. Se alguns euros pudessem poupá-la daquela provação, eu os ofereceria de bom grado. Claire continuou derrubando os meus muros. Pode falar comigo, pode contar comigo. Claire? Fechei os olhos, respirei fundo para me acalmar e me esforcei para lembrar porque eu não podia fazer o que meu coração tanto implorava. Meu Deus, eu queria beijá-la. Queria fazer todas as coisas que os caras faziam com suas garotas. Queria que ela fosse minha, mas e se eu estivesse errado? Não sobre nós como casal, mas sobre mim como homem? E se não funcionasse? E se eu não funcionasse? Porque eu não sentia nada com as garotas. Nunca senti nada. Eu estava tão entorpecido que era quase como se estivesse morto, e se eu não sentisse coisas com a Claire, seria uma confirmação de que o meu passado tinha me quebrado de um jeito que não tinha conserto. Eu ainda lembrava o que senti da primeira vez que ela colou os lábios nos meus. Anos tinham se passado e eu experimentei vários outros lábios, mas nunca esqueci aquela faísca. Aquele sinal. Aquela excitação incendiária que apertou meu peito e fez minha pele formigar, quente e fria ao mesmo tempo. Isso só aconteceu uma vez com uma garota. Aquele dia, ela provocou algo em mim e me ofereceu uma espécie de conforto que só alguém na minha posição entenderia. Senti algo. Por ela. E curti. Seu toque era bem-vindo e desejado e maravilhoso. Depois disso, tentei esquecer tudo pelo bem da minha amizade com o Rio, mas não consegui. Eu não era capaz de esquecer a Claire, e ele sabia. Qualquer forma de intimidade que eu imaginasse, queria experimentar apenas com ela. Só com ela. Porque eu me importava com aquela garota. Eu me importava tanto que ela me distraía. Eu me importava quando a gata dela ficava doente. Quando ela chorava. Quando a mãe dela não comprava seu cereal favorito e ela tinha que comer mingau. Eu me importava tanto que era difícil até saber onde ela começava e eu terminava. Eu sabia as músicas favoritas dela de todos os anos desde o dia 7 de agosto de 1989. Sabia seus segredos, suas pequenas manias e características que ninguém mais notava. Queria passar meu tempo com ela. Todo o meu tempo. O tempo todo. Ela sempre foi o furacão de cabelos cacheados do outro lado da rua que fazia meu coração disparar, mas depois do acidente, acabei projetando muitas das minhas emoções nela. Que inferno! Talvez até para ela. Meu pai e o pai dela cresceram juntos e quando se casaram, decidiram morar na mesma rua e criar os filhos juntos. Um pouco mais novo que o Rio e um pouco mais velho que a Claire, eu de alguma forma me encaixei no meio e vivi ao lado dos irmãos Biggs. Amava todos como se fossem sangue do meu sangue, mas ficou muito claro para mim desde cedo que os sentimentos que eu tinha pela caçula dos Biggs não eram nada fraternos. Desde que eu me entendia por gente, sempre soube de 3 coisas. Primeira, o Rio era meu irmão. Segunda, a Bethan era minha irmã. Terceira, a Claire era minha. Depois do acidente, quando aprendi como a vida podia ser instável, como alguém que a gente amava podia ser arrancada da gente do nada, os sentimentos que eu tinha pela Claire se aprofundaram rápido, ficando mais selvagens e fortes a cada dia, espalhando-se em padrões intrincados e permanentes em volta do meu coração como se fossem uma planta. Essa garota era tudo para mim, sem exagero. Era um fato. Só de pensar em decepcioná-la eu ficava enjoado. Só de pensar em algo ruim acontecendo com ela, emocional ou físico, eu me sentia um homicida. Então banquei o amigo, cumprindo o papel que me foi atribuído desde que nasci e dando o meu melhor para não estragar tudo enquanto aproveitava cada segundo do meu tempo livre com ela. Eu não ia à casa dos Biggs para ver o Rio. Era sempre por ela. Eu sempre cuidaria dela, mesmo que só pudesse ficar olhando de longe. Seria o suficiente para mim. Teria que ser. Porque magoá-la ou corrompê-la não era uma opção. Decepcioná-la menos ainda. Rio não me queria nem perto da irmã, só que ele não precisava se preocupar. Porque eu definitivamente nunca faria mal a Claire Biggs. Ela era importante demais para mim. Era tudo para mim. Saber que nossas mães achavam que daríamos um bom casal e que sempre nos encorajavam me comovia, mas não era suficiente para apaziguar o medo persistente que eu tinha de estragar tudo e afastar a única pessoa sem a qual eu não conseguiria viver. Porque eu jamais ia querer que ela fugisse ou tivesse medo de mim, ou que se sentisse como eu me sentia por minha culpa.
Eu jamais ia querer que ela experimentasse esse tipo de desespero. Eu queria ter o futuro que sempre comentava de brincadeira. Queria tudo com ela. O problema era que não confiava em mim mesmo. Morria de medo de me tornar aquilo que me arruinou. De tirar vantagem do seu amor e decepcioná-la. Porque depois que a gente atravessasse essa fronteira, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Não conseguiríamos voltar ao que éramos antes. E eu precisava garantir que não ia fazer merda. Que não ia ser insensível com o seu coração. Que poderia amá-la do jeito certo. Porque eu amava aquela garota. Com todas as forças. Com todo o meu coração defeituoso. Eu a amava intensamente, exclusivamente e inteiramente. Meus desejos físicos eram direcionados apenas a ela. Só que a vida não dava garantias e eu não podia arriscar. Fechei os olhos e levei um tempo para me recompor, para colocar a máscara cômica e despreocupada no lugar, vestindo meu cobertor de falsidade e proteção. Foi assim que me reinventei quando meu mundo desmoronou. Não, era mais que isso. Eu não tinha apenas me reinventado. Aquela máscara era uma espécie de ressurreição. Quando abri os olhos de novo, eu era a versão que eu tolerava. A versão que não poderia se ferir. Nunca mais. Você me conhece, ursinha, falei, abrindo um sorriso tranquilizador. Porque apesar de ser fácil olhar para ela, ver a preocupação cintilando nos seus olhos não era nada fácil. Estou sempre bem. Ela não se impressionou. Nem se deixou enganar. Então vai ser assim? A culpa se agitou dentro de mim, mas fiquei firme e abri um sorriso mais largo ainda. Assim como? Ela não falou nada. Ficou me encarando por um tempão antes de balançar a cabeça, resignada. Beleza, Gerard. Ela me soltou e ficou de pé. Pode erguer esses muros de volta, ela disse, ajeitando os travesseiros e o edredom que estavam espalhados por todo lugar, junto com a mesinha de cabeceira e a luminária. Estou cansada demais para derrubar eles hoje. Foi então que percebi que eu não só a tinha acordado com aquela merda, mas também tinha bagunçado todo o seu quarto na minha tentativa patética de encontrá-la no escuro. Que droga, baby, murmurei, tentando consertar meus erros. Eu não queria ter feito nada disso. Ergui a mesinha de cabeceira, liguei a luminária, por sorte intacta, e a coloquei no lugar. Caralho. Então meu olhar se voltou para a gata adormecida no canto do quarto com sua ninhada de filhotes e relaxei de alívio, grato por não os ter perturbado. Me desculpa. Está bem. Bocejando, voltou para a cama e se enfiou debaixo do edredom, dando tapinhas ao seu lado no colchão. Foi como se você estivesse tentando lutar comigo e correr para mim ao mesmo tempo. Um calafrio me percorreu. Me desculpa. Não precisa pedir desculpas. Que bom que você está aqui. Ela deu mais um tapinha no colchão, fazendo uma mistura de culpa e alívio correr pelo meu sangue. Agora, vem aqui me abraçar. Você sabe que eu odeio dormir sem você. Sim, eu sabia, e era perturbador, porque significava que os meus problemas cagados tinham se infiltrado na inocência dela. Significava que eu tinha contaminado a Claire com as minhas merdas. O que me parecia uma técnica de codependência doentia. Isso me incomodava porque eu não queria que aquela garota dependesse de mim para nada. Porque eu não a merecia e com certeza não era bom o suficiente. Ainda assim, me acomodei ao seu lado na cama, como eu fazia todas as noites desde os 7 anos de idade, com apenas um objetivo em mente: ficar o mais perto possível da única forma de conforto físico que encontrei nos meus 17 anos na Terra. Assim que entrei debaixo das cobertas, automaticamente passei para o meio da cama e então virei para o lado direito, sentindo a velha marca que o meu corpo imprimiu no colchão. Como um relógio, Claire também se virou de lado e levantou o braço, esperando o meu abraço. Ronronou feito uma gatinha. Você está sempre quentinho. Sim. Me aproximei até nossos corpos se alinharem, com as costas dela no meu peito, minha mão no seu quadril e a mão dela no meu braço. Perfeitamente sincronizados de todos os jeitos possíveis. Claire? Me desculpa. De novo. Por hoje. De novo. Tudo bem, ela murmurou sonolenta, acomodando as costas em mim. Boa noite, Gerard, te amo. Também te amo, sussurrei, sentindo a já familiar onda de adrenalina que disparava pelas minhas veias sempre que essas palavras se derramavam dos seus lábios. Claire estava falando sério quando dizia que me amava. Era uma das duas coisas na vida que eu tinha certeza. E eu também falava sério. Pois a segunda coisa que eu tinha certeza era que amava Claire Biggs. Mais do que ela jamais saberia. Mais do que uma mísera palavra de 4 letras poderia descrever. E pela minha própria experiência limitada, eu sabia que amar alguém podia ser caótico. Porque o amor doía. Queimava como um inferno. Eu entendia isso. Aceitava a dor. As feridas auto-infligidas na carne necessárias para amar outro ser humano. Eu não tinha medo disso. De sofrer. De nada que acontecesse comigo. Meu medo residia na minha incapacidade de amá-la do jeito certo. No potencial que eu tinha de machucá-la além do reparo. Da mesma forma que ele me machucou.